E nós começamos mais um Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Boa semana para nós, hein, Sidney? Para nós. Bom dia, Colombo, senhoras e senhores. Bom dia. E que semana, hein, Sidney? Especialmente que semana, hein? Aí no Rio de Janeiro, hein? Que começa com o governador em exercício, reunido nesta manhã com os secretários para começar a discutir temas importantes. Situação econômica do Estado, né? O regime de recuperação fiscal tem de ser definido nesta semana aqui, protocolos de volta às aulas, segurança pública. Além disso, como se não bastasse todos os desafios que um governador do Rio de Janeiro tem de enfrentar, Castro tem desafios pessoais com a justiça a serem enfrentados. Afinal de contas, ele é alvo da investigação que resultou no afastamento de Wilson Witzel, por determinação do STJ, Superior Tribunal de Justiça, na sexta-feira. Contra o governador em exercício foram cumpridos mandados de busca e apreensão, nada que, por enquanto, o impeça de exercer o mandato. Sidney, diante desse quadro absolutamente complicado para Cláudio Castro, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, jurídico, financeiro, o que esperar dele nesses próximos dias? Bom, vamos tentar traçar um perfil aqui rapidamente. Primeiro, ele é uma pessoa discreta. Não significa que seja uma pessoa silenciosa nos bastidores. Ao contrário, ele conversa, dialoga, recebe pessoas. Ele era um interlocutor, até bem pouco tempo, dos prefeitos do interior e sempre recebeu todos eles. Tem uma boa relação com os prefeitos, porque o governador Witzel fez, durante os 2 anos que ficou à frente do governo, uma relação de proximidade com os prefeitos, até do ponto de vista eleitoral também, e pavimentar o futuro. Afinal de contas, não se esqueça que ele pretendia, né, e tinha ambições do campo federal, né? Ele queria ser presidente da República, então ele já fazia isso para ter uma boa relação também nas definições futuras da sua própria sucessão e já deste ano. Só que foi atropelado pela realidade. Então, Cláudio Castro é caladão, inclusive quem o chama agora de governador, ele não gosta. Ele não recebe bem, fecha até a cara. Ele reuniu-se com a área de segurança, que é independente. Antigamente você tinha uma secretaria de segurança e aqui no Rio de Janeiro o Witzel fez uma separação, dando autonomia operacional tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. Ele fez essa primeira reunião para manter a ordem pública. E já na sexta-feira nós já vimos mais policiais nas ruas, fazendo blitz, de certa maneira se antecipando a uma eventual rebeldia popular que pudesse acontecer ou uma instabilidade social, que não aconteceu. Do campo político, um terremoto, mas no dia a dia, não. Então, ele já fez essa primeira reunião. A segunda, hoje, com o secretariado, para não ficar também só dando prestígio para um setor que é o de segurança. Agora, ele vai esperar o pleno do Superior Tribunal de Justiça para decidir, afinal de contas, se está ratificado ou não o afastamento. Na minha opinião, o STJ vai sustentar o que decidiu o ministro Benedito Gonçalves. Portanto, depois disso é que nós vamos ver um início um pouco mais público de Cláudio Castro. Por enquanto, está trabalhando mais reservadamente nos bastidores. Agora, Sidney, tem coisas correndo em paralelo contra o governador Wilson Witzel, né? O governador afastado. O questionamento jurídico, né? Nesta semana nós teremos novidades, no dia 2 à tarde, né? Nesta reunião dos 15 ministros mais antigos do STJ para tomar uma decisão. 13 deles devem participar da votação, né? O ministro presidente só vota em caso de empate. O ministro Félix Fischer se declarou impedido de votar neste caso. Então, a princípio, são 13 ministros na quarta-feira, dia 2, né? Quarta-feira, dia 2 mesmo. É isso, ou terça-feira. Não, falou-se que era terça-feira, mas está se falando agora que é na quarta-feira. Quarta-feira mesmo, é isso. Vai ser quarta-feira. De qualquer maneira, é o que eu estou dizendo. Na minha opinião, vai se ratificar o que decidiu o ministro Benedito. Claro, sim, pois não. Não, eu queria só reafirmar, tem a questão jurídica e tem a questão política na Assembleia Legislativa também, né? Que me parece vai ganhar velocidade agora com o afastamento do governador do cargo, né? Como é que ele vai enfrentar essas duas frentes, hein, Sidney? Você acha que a questão política pode até ser acelerada e se resolver de uma maneira mais rápida do que as questões jurídicas que envolvem o governador?
Eu tenho para mim que a investigação vai ser mais longa, mais lenta, mas do ponto de vista político vai se fazer uma rearrumação imediata, já essa semana. Se ele for ratificado, Cláudio Castro, como governador de fato, não mais interino, mas assumindo o posto de Wilson Witzel, ele vai tocar do ponto de vista político o mais rapidamente possível. Já está ajustando dentro do governo e vai manter o bom relacionamento que tem com a Alerj. A Alerj, ela está unida em torno de André Siciliano, que é o presidente do PT, é um político agregador. Ele é do PT e muita gente até achava quase impossível que alguém do Partido dos Trabalhadores pudesse presidir a Assembleia Legislativa depois da onda mais conservadora de 2018. Mas ele conseguiu fazer isso. Tem ótima relação com os deputados. Ele argumenta que não pode ser arrolado no que aconteceu com o Wilson Witzel, porque não teria nada a ver. Ele se defende, inclusive, dizendo que os recursos destinados em 2019 para o governo estadual não tem nada a ver com a área de saúde, que virou escândalo no ano seguinte. No ano seguinte, sim, neste ano, 2020, os recursos foram liberados para o Fundo Estadual e o Fundo Estadual de Saúde remeteu esses recursos para o Fundo Municipal das Prefeituras. E ele rechaça André Siciliano, conversei com ele, inclusive, sobre esses assuntos. Ele disse, olha, estou tranquilo, reuni minha família, conversei com todo mundo, mandei um áudio até para os meus amigos e políticos mais próximos, peço que eles não me defendam. Amanhã, terça-feira, às 15 horas, da Assembleia Legislativa, Siciliano vai fazer a sua defesa. Diz ele que está tranquilo. Então, entenda, se Cláudio Castro for ratificado judicialmente e ficar no posto, é uma questão apenas de verificar os desdobramentos da investigação para ver o grau de envolvimento de André Siciliano e de deputados estaduais. Repito, que ele diz estar tranquilo. Agora, o que se reclama aqui dos políticos do Rio é que esta investida mais frontal contra a Alerj teria sido feita por uma investigação do Ministério Público Federal e não o estadual, o que paira uma certa sensação de que pode ter forças interessadas em desestabilizar essa cadeia de sucessão no estado do Rio de Janeiro. A ver, esse é o elemento político forte da semana. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando as coisas no Rio de Janeiro, que devem ter um desenrolar muito rápido nesta semana aqui, não é, Sidney? Sempre trocando essa ideia com o Sidney aqui no Liberdade de Opinião. Sidney que acompanha especialmente de perto as coisas da política fluminense, nacional também, evidentemente. Nós vamos falar agora de dinheiro. O Ministério da Agricultura sofreu um bloqueio de 80 milhões de reais do orçamento, recursos que estão sendo direcionados pelo governo federal para a conclusão de obras públicas e para despesas da área da defesa. Vamos lembrar que na sexta-feira passada, o Ministério do Meio Ambiente também teve um bloqueio de verba. Isso aconteceu do fim da tarde para o início da noite, o que gerou uma forte reação do ministro Ricardo Salles, que chegou a divulgar uma nota pública dizendo que, a partir de hoje, segunda-feira, estariam interrompidas por falta de dinheiro as ações de combate ao desmatamento, incêndio na floresta amazônica e no Pantanal. Também na sexta-feira à noite, não é, Sidney? Por causa da repercussão, o governo imediatamente voltou atrás, desbloqueou os recursos. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se precipitou, que não era bem aquilo. Como é que você vê, Sidney, esse corte de verbas no Ministério da Agricultura para outras finalidades? Lembrando que é a agricultura, o setor do agronegócio, que tem, em tempos de crise, aliás, para não falar só dessa aqui, da de 14, 15, 16, carregado o país nas costas, né? Bem, mas temos que entender que esse é um ano peculiar. Todos os ministérios vão ter que fazer uma rearrumação orçamentária, inclusive o Ministério da Agricultura. Inclusive, levando-se em conta os bons resultados que esse setor agrícola do Brasil colabora para a economia do nosso país no relacionamento externo e de comércio. Então, vai ter que se fazer uma rearrumação. A Casa Civil é que está fazendo uma série de levantamentos dos vários ministérios, justamente para verificar o que é possível enxugar, rearrumar, refazer para esse segundo semestre que já estamos em andamento e para o ano que vem também. Então, para começar, vai ter que se fazer, sim, uma rearrumação no Ministério da Agricultura. Em relação ao Ministério do Meio Ambiente, tem um ponto sensível. Quem está capitaneando o relacionamento político, inclusive, de boas relações com o exterior, com outros países, com outros setores do meio ambiente, é o vice-presidente Mourão. E há uma dicotomia, na palavra complicada, vamos falar a palavra mais simples, há uma divergência, vamos dizer assim, de estratégia, de visão, de condução, de negociação entre o que faz Mourão, vice-presidente, principalmente com relação à floresta amazônica, que é aquela região tão importante, com a conduta do ministro
ministro Salles. O ministro Salles é hoje mal visto, ele é identificado no exterior como um ministro motosserra, vamos dizer assim, que é a favor do desmatamento, de queimadas, um ministro que não tem nenhuma sensibilidade, ele parece que está dentro de uma loja de cristais e sai quebrando tudo, né, como se defendesse somente um lado e não levasse em consideração o ponto sensível de cuidar do meio ambiente. Então, há uma discordância entre a ala militar, o vice-presidente Mourão, de como se deve conduzir o respeito ao meio ambiente, os seus investimentos, o enfrentamento ao desmatamento e às queimadas, e o ministro Salles. Então, lá também, no Ministério do Meio Ambiente, se terá que fazer esses cortes. E lembrando que na Casa Civil está um general, né? Então, o que se tem na Casa Civil é uma movimentação muito próxima do que pensam os outros militares, que é para acalmar os seus relacionamentos internos e externos. Vamos ver o que isso vai dar. A princípio, eu acho que o ministro Salles vai perder essa queda de braço. Agora, o Brasil, neste momento, não pode se dar o luxo desse conflito de informações, né? Porque isso tem um impacto internacional gravíssimo, né? No momento em que, de forma justa ou não, os olhos estão todos voltados para cá e há uma impressão no exterior de que o governo brasileiro não estaria fazendo o suficiente para impedir a destruição de uma parte do Pantanal, da floresta amazônica. O vice-presidente Hamilton Mourão tem dito que essa é uma imagem equivocada, que ele tem trabalhado para desconstruir essa imagem no exterior, que isso tem sido utilizado, inclusive, para tirar a competitividade do Brasil, por exemplo, no setor agropecuário. O país não pode se dar o luxo desse tipo de bateção de cabeça entre um ministro e o vice-presidente da República, né, Sidney? Não podemos ter isso. É possível que mais adiante um pouco até o presidente Bolsonaro tenha que entrar nessa história para acalmar os ânimos. O presidente está muito convencido, e não é de agora, que é um ataque à soberania nacional, que nós é que devemos tomar conta dos nossos limites territoriais e as políticas devem ser 100% brasileiras. Eu compreendo essa visão do presidente. No entanto, na prática, nós estamos vendo investidores estrangeiros mais do que claramente protestando, grandes investidores, inclusive, em carta aberta, em conversas bilaterais, em documentações internas enviadas do governo brasileiro em repulsa à destruição da floresta amazônica e também de parte da floresta do Centro-Oeste. E isso é muito ruim para o Brasil. Poderá ter um impacto mais adiante na venda de nossos produtos, como a carne e outros produtos que chamam lá fora, no mercado financeiro, de commodities, né? Que são produtos que o Brasil já é um quanto mais exportador. Estou me referindo aqui à soja, por exemplo, e outros produtos de ordem de alimentos, né? De alimentação. Então, é preciso ter muito cuidado. Ter uma conversa política e diplomática é muito mais inteligente agora do que ter um confronto amanhã, no sentido de termos dificuldades para a venda de nossos produtos agrícolas, principalmente. Hoje, 31 de agosto, é o prazo final para o governo entregar a proposta de orçamento para o ano que vem ao Congresso e fechar a previsão de quanto vai arrecadar, ou quanto pretende arrecadar, quanto pretende gastar em cada área da administração. E a responsabilidade fiscal é questão fundamental por causa de tudo que aconteceu neste ano aqui. Estouramos o orçamento com autorização do Congresso por causa da pandemia. Houve impacto econômico, social, que tinham de ser cobertos por um chamado orçamento de guerra, né? E agora, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, as coisas têm de voltar aos trilhos, não é, Sidney? Pela primeira vez, desde a Constituição de 88, o orçamento vai chegar ao Congresso sem que a Comissão Mista de Orçamento esteja em funcionamento e sem o Congresso ter votado antes a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vai ser um desafio, não é, Sidney? Para o governo conseguir, como eu disse, colocar de volta o trem para rodar nos trilhos depois de tanta gastança e sem saber como a economia vai reagir a partir do ano que vem, sem saber como o nível de emprego vai reagir a partir do ano que vem, quantas pessoas vão precisar continuando receber auxílio do governo no ano que vem. Há muito mais perguntas do que respostas e muito mais pedidos, demandas do que dinheiro, né? Primeiro, o envio do orçamento para discussão do Congresso é um problema de sempre. Então, não é um problema do governo atual. Todo governo sofre com isso. Alguns até deixam para
após o prazo, né, para depois, para decidir esse tipo de coisa. Já aconteceu isso, já contei aqui, do governo Itamar Franco, que não cumpriu simplesmente o prazo e passamos aí um bom tempo sem ter um orçamento definido para o ano seguinte. Então isso não é mais natural, normal do que pensamos. Não é o ideal, mas é assim que funciona. Muita pressão demais. Todo setor quer mais recursos, porque a economia sempre se quer mais do que se quer menos. Então, para começar, isso existe. Segundo, o governo colocou no último dia e ele vai dizer também expectativa de arrecadação. Agora, não significa, por ter enviado no último dia, que não se possa fazer ajustes no orçamento um pouco mais adiante. Não, ele é obrigado a definir as linhas mestras, porque é com essa visão de recursos que se tem uma espécie de definição de caminho para o ano seguinte, como o governo vai conduzir-se diante dos problemas da economia. Esse terceiro elemento é um ano atípico, completamente atípico. Tanto é que não foi apreciado na comissão que deveria ser por conta da pandemia. Os votos estão sendo feitos de maneira virtual, não se discute e faz muita diferença. Um parlamentar me contou que quando alguém fala uma barbaridade numa mesa diretora, num debate no Congresso, alguém que se sente contrariado pega logo o microfone e fala: Excelência, discordo completamente, isso é uma tolice, porque diz aqui a Constituição, no artigo tal, ou porque o investimento do ano passado foi assim, não pode ser desta maneira. E às vezes a mesa diretora, às vezes não é muito comum, ela acaba mudando, tira aquele elemento, reescreve. Essa pressão presencial é muito importante. Isso não existe do ponto de vista virtual. Não existe. Então, nós estamos vivendo um momento atípico de discussão também. Então, o orçamento, nós vamos tomar conhecimento de detalhes do orçamento, vamos analisar para ver os prós e os contras, mas aqueles que esperam, às vezes, certas definições sobre o Renda Brasil, por exemplo, talvez ela não venha no dia de hoje, mas ela poderá vir no momento mais ajustado, até nomes de programas e rearrumação mais adiante. Vamos ficar atento, porque isso mostra o norte da economia e que influi na política para o ano que vem. Alunos do ensino básico das escolas públicas em vários estados do Brasil estão há meses sem atividades remotas, orientações de professores. Mesmo os que já conseguiram ter o mínimo de acesso ficaram muito tempo sem aula. Aliás, hoje isso está espalhado nas capas dos principais jornais do Brasil. A gente fez essa leitura agora há pouquinho aqui no Novo Dia. Já no ensino superior particular, de acordo com a entidade que representa essas instituições, houve uma queda de 56% no número de alunos que ingressaram na universidade. Nós lembramos que, segundo o mapa do ensino superior no Brasil 2020, 3 a cada 4 alunos de 18 a 24 anos da classe C que frequentam o ensino superior estão matriculados em uma instituição privada. Sidney, a qualidade do ensino público aqui no Brasil já não é das melhores, não é? Prova disso são os nossos resultados do PISA, nem no particular e nem no público, para ser justo aqui. No público é pior do que no particular, evidentemente. Por isso os nossos resultados são tão ruins, porque eles envolvem alunos das duas redes, né? Pública e privada. Nós estamos longe de atingir metas do Plano Nacional de Educação, com o cenário deste ano aqui, Sidney, com alunos sem acesso a computador, especialmente os da rede pública, sem acesso à internet quando tem o computador. Recentemente houve uma reportagem de um jornal aqui em São Paulo mostrando uma mãe que mora numa favela e que tem 4 filhos em casa e um aparelho celular. E aí, como é que faz para os filhos estudarem, não é? Que perspectiva a gente pode imaginar para esses jovens que estão passando pela escola agora, a partir do ano que vem, quando nós torcemos, eles vão voltar para as salas de aula, hein, Sidney? Todo mundo sabe que educação deveria ser uma prioridade. Em época eleitoral, o que você mais vê é político defendendo a educação. Inclusive, aqueles que são já pré-candidatos às prefeituras, eles dizem isso, prioridade, educação. Todo mundo sabe em teoria, nós precisamos da prática. Primeiro, enquanto não se tiver uma vacina, e ela não chegou ainda, para enfrentar o coronavírus, nós vamos ter um problema gravíssimo, que é a dificuldade de retorno das crianças, dos adolescentes e dos adultos que estudam em universidades, de voltar ao que se chama de uma normalidade. Isso não vai acontecer. Ontem mesmo, um prefeito de uma cidade de 30 mil habitantes me disse: Sidney, eu não posso, sob nenhuma hipótese, por ser sério e responsável, autorizar o retorno das crianças às escolas, porque eu vou mexer com 1/3 da minha cidade.
porque essas crianças moram com avós, moram com pais, às vezes moram com gente obesa na casa, com diabéticos, grupos de risco, e se eu permito e quando eu venho a dizer, olha, você já pode voltar para estudar sem ter a vacina, eu vou estar simplesmente paralisando a cidade e colocando em risco eventual dela amanhã ter um alto índice de coronavírus que eu não vou ter condições nos hospitais municipais que temos lá para resolver. Então, essa realidade, apesar de ser de uma cidade de 30 mil habitantes, ela se repete em muitos lugares. O que me faz crer o seguinte, na minha opinião, não haverá retorno às aulas de uma maneira tranquila enquanto não se tiver a vacina. Bom, se eu estiver certo nessa avaliação, não é o que eu gostaria, mas me parece a visão mais óbvia, né, que a gente tem que ter do quadro. Se isso acontecer, devemos aproveitar de agora até vir a vacina, talvez em dezembro, talvez em janeiro, esperamos, no máximo fevereiro, que se pense uma educação de maneira prática. Não é só você liberar recursos, pura e simplesmente, e não ter uma estratégia, um protocolo objetivo para ganhar tempo. É possível ter o Enem o ano que vem nessas condições, sem ter aulas regulares? Não, não é possível. O Enem vai ter que ser repensado objetivamente. Não adianta dizer, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Não, não tem que dar tempo ao tempo, porque não temos condições hoje desse retorno de ter uma prova como o Enem. As universidades já vêm estruturalmente tendo menos orçamento ano a ano em relação aos anos anteriores, o que mostra que ela também não é uma prioridade. Se o ensino de base o é, e os políticos dizem que sim, é preciso pensar então como retomar, de que maneira, e vamos pensar de uma forma prática. Se você não tem condições de dar aulas à distância via os computadores, e se a base virtual nossa ela é precária, e ela é, e se os pobres são os que mais sofrem, então é preciso ter um reforço duplicado para melhorar este nível de educação, diminuir o gap. A nossa situação estrutural não é boa e de curto prazo também não. Por que não começamos então a pensar seriamente em 2021, entendendo que 2020 está perdido? Sidney, boa semana para todos nós, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.